Bom, mostrei para vocês o Honda Civic de 11ª geração, a versão hatch, e agora eu vou mostrar para vocês o Civic de primeira geração, a versão hatch. Esse é o Honda Civic de primeira geração. Como vocês podem perceber, o Honda Civic de primeira geração é bem menor do que o Civic que nós temos hoje em dia. As medidas dele são tão compactas, tão pequenas, que hoje ele seria menor do que um Fiat 500, um Fiat 500. E é engraçado quando a gente para pensar que hoje o Civic é um sedã médio, pelo menos no Brasil, aqui nos Estados Unidos ele é considerado sedã compacto, mas olha as medidas e as proporções do primeiro Honda Civic, o Honda Civic de primeira geração. É um carro muito pequeno e muito baixo. Olha a minha altura em relação ao carro, eu tenho 1,83 m, eu consigo abraçar a cabine de uma ponta a outra. Chega a impressionar o tamanho diminuto desse Civic comparado ao Honda Fit ao seu lado. O Civic de primeira geração surgiu em 1972 e foi o primeiro grande sucesso da Honda mundo afora. Nos Estados Unidos, o Civic de primeira geração começou a ser vendido em 1973. E esse modelo que eu estou mostrando aqui hoje foi fabricado em 1976, de acordo com a nota fiscal original desse carro. E segundo essa mesma nota, o carro custou 3.349 dólares, que em 2022 daria um valor corrigido de 17.203 dólares. Ainda assim, mais barato do que um Civic 2022 de entrada. A primeira coisa que chama a atenção aqui na frente é esse para-choque encorpado. Esse para-choque é exclusivo da versão norte-americana do Civic, que em outros mercados conta com uma peça menor e mais discreta. Os para-choques mais robustos são necessários por causa de uma lei federal americana dos anos 70, que exigia que a lataria dos carros resistissem a danos de impactos frontais a 5 milhas por hora e 2,5 milhas por hora a impactos traseiros. Essa lei de 1972 gerou alguns monstrinhos exclusivos para o mercado norte-americano, como por exemplo essa Lamborghini Countach, mas isso é um assunto para outro vídeo. Voltando ao Civic, enquanto na versão japonesa as luzes de direção estão integradas ao para-choque, nessa versão americana essas luzes estão integradas à carroceria, logo à frente da grade frontal. O capô conta com um desenho bem interessante, com vincos bem marcantes e 4 entradas de ar, sendo 2 na parte posterior e 2 nas laterais. Já que na lateral nós temos rodas aro 12 polegadas calçadas por pneus 155/75, consideradas minúsculas para os padrões de hoje. Também encontramos aqui na parte frontal dessa lateral um repetidor de seta, que também está presente nessa geração do Civic e em outros mercados. O retrovisor externo dessa versão americana segue o padrão dos carros dos anos 70 e tem um desenho bonito, enquanto a versão japonesa do Civic trazia o retrovisor fixado nos paralamas, conforme a legislação da época. Aqui na traseira, o Civic conta com um arranjo de iluminação bem curioso, com lanternas estreitas na posição vertical, as luzes de direção posicionadas na lateral do carro e as luzes de ré na parte inferior do para-choque, sendo que a luz de ré direita está bem próxima ao escapamento traseiro. O para-choque traseiro do Civic norte-americano também é mais robusto do que nas versões vendidas no resto do mundo, novamente para estar de acordo com a legislação da época. Essa concessionária não me autorizou a abrir o carro, então eu filmei o interior pelas janelas e adicionei imagens e vídeos do mesmo modelo que encontrei pela internet. O painel de instrumentos conta com 2 elementos circulares, um contendo o velocímetro e o outro contendo o medidor de combustível e o medidor de temperatura. Também existem versões nas quais os medidores de temperatura e combustível são deslocados para o centro do painel, enquanto aquele espaço é preenchido por um conta-giros. Essa versão conta com um interior bastante interessante, com os forros dos bancos e das portas nessa cor alaranjada, e conforme a nota fiscal, essa cor é chamada de tangerina. E essa cor oferece um contraste bem legal com o interior do carro, que apesar de ser dos anos 70, tem alguns elementos de design bastante interessantes, principalmente no painel. A primeira solução de design interessante aqui dentro é a divisão do painel em 2 partes. A parte superior começa quase rente à parte inferior nas extremidades e segue a curvatura do para-brisas, ficando bastante côncavo no centro, formando praticamente uma prateleira com a parte inferior do painel, que segue em linha reta de ponta a ponta. Esse desenho permitiu à Honda adicionar um cinzeiro no centro do painel. As saídas de ar laterais também ficaram interessantes, acompanhando a curvatura superior do painel nas extremidades. A Honda também adicionou um revestimento imitando madeira na parte superior, e isso ajudou a separar ainda mais visualmente os 2 andares desse painel. Ainda existe uma versão desse painel que conta com 4 saídas de ventilação adicionais, localizadas na parte inferior do painel. O layout interno do Civic geração 1 é tão interessante que a Honda se inspirou fortemente nele para criar o interior do seu pequeno veículo elétrico urbano.
Logo de cara, encontramos a divisão em 2 andares, que formam aquela mesma espécie de prateleira encontrada no Civic de 50 anos atrás. Aqueles detalhes imitando madeira também estão presentes nesse novo modelo. Outro detalhe interessante é que enquanto o Civic de primeira geração tinha as saídas de ventilações inclinadas nas extremidades do painel, no novo carro elétrico nós temos 2 telas de LCD inclinadas na mesma posição, que servem de substitutos para os espelhos retrovisores externos. Esse layout do painel do primeiro Civic inspirou também o interior de outros Civics mais antigos. O Civic de segunda geração teve um interior mais luxuoso e com melhor acabamento, porém com um desenho mais tradicional. E já na terceira geração do Civic, a Honda trouxe um desenho do interior inspirado na primeira geração. Estão de volta os elementos divididos em 2 andares, como as saídas de ar em posição elevada no centro e nas laterais, e o formato tipo prateleira logo abaixo, inclusive com o porta-objetos centralizado, na mesma posição onde se encontrava o cinzeiro no Civic de primeira geração. Na quarta geração, o Civic evoluiu bastante em qualidade de acabamento e conforto, mas ainda tentou manter um certo vínculo com o layout dos painéis de primeira e terceira geração. Já o interior da quinta, sexta e sétima gerações não tiveram qualquer vínculo de estilo com a primeira, terceira e quarta gerações do Civic, mas pelo menos os interiores das versões hatch se diferenciavam do interior das versões sedã. O tema painel de 2 andares voltou ao Civic apenas nas gerações 8 e 9, tanto para o sedã quanto para o hatch, mas a proposta agora era o segundo andar abrigar o velocímetro digital e outras informações no andar de cima, e o conta-giros, rádio e outros comandos no andar de baixo. A Honda acabou voltando para o interior de um andar nas gerações 10 e 11, o que eu acho uma pena. Mas apesar disso, o interior da 10ª geração ainda traz um desenho bastante moderno. O mesmo eu não posso dizer da 11ª geração, que na minha humilde opinião ficou bastante sem graça. Voltando ao interior do Civic de primeira geração, com um entre-eixos de apenas 2,20 m, o espaço traseiro é quase inexistente. Fica até difícil imaginar que algum ser humano de qualquer estatura ficaria bem acomodado ali. O porta-malas com 215 litros de capacidade não é tão ruim, dado o tamanho desse carro. O motor 1.5 do Civic americano entregava apenas 53 cavalos de potência, mas era o suficiente para movimentar o carro, que pesava apenas 625 kg. Esse motor, chamado de CVCC, estreou em 1975 e era extremamente moderno para a época, pois a combustão era controlada por um vórtice composto, que criava uma combinação de mistura rica próxima à vela de ignição e uma mistura pobre no cilindro, para permitir um funcionamento estável, mas com a combustão completa do combustível, reduzindo as emissões de monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Esse método permite que o motor queime menos combustível, com mais eficiência e sem o uso de uma válvula de recirculação de gases de escape ou catalisador. Esse motor foi o primeiro a atender às rígidas normas de emissões da Califórnia implantadas naquele período. Infelizmente, nós tivemos apenas as gerações 5 e 6 do Civic hatch no Brasil, e deixamos passar as belíssimas gerações 8, 9 e 10 desse tipo de carroceria. Até o Civic G11, o qual eu não achei muito bonito, fica muito mais interessante na versão hatch do que na versão sedã. Eu também avaliei o Civic hatch de 11ª geração e vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. E com esse vídeo, eu deixo aqui minha homenagem aos 50 anos do Honda Civic, um dos maiores sucessos da indústria automotiva mundial. E agora eu queria saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam desse Civic de primeira geração? Vocês acham que esse carro teria feito sucesso aqui no Brasil se tivesse sido lançado nos anos 70? Vocês teriam um novo Honda Civic na versão hatch, caso esse carro fosse importado aqui para o Brasil? Deixe suas opiniões nos comentários. Para os próximos vídeos, eu vou trazer uma avaliação do novo Hyundai Tucson, que está muito mais bonita e muito mais tecnológica, e também vou trazer a avaliação completa do Nissan Altima de última geração. Por isso, caso você ainda não seja inscrito no Diário Automotivo, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos siga nas nossas redes sociais. Por hoje é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!